E aí pessoal, tudo bom? Isso é o Nobre Daily Vlog, sem edição, sem filo, sem porra nenhuma, você já sabe como é que é o negócio. Duas coisas antes de começar o vídeo. Primeiro, isso aqui é uma vela. Muita gente, quando essa porra tá acesa aqui, me perguntam o que é isso. É uma vela, porra. E por que tem uma vela no meu escritório? Porque são velas aromáticas, minha mulher se amarra nessas paradas. Ela compra várias, espalha pela casa, acende o negócio, a casa fica um cheiro sensacional. É por isso que tem uma vela que não é macumba, ok? Não é vela de missa de 7 dias, não é nada do tipo. É uma vela aromática. E outra coisa é que eu fui numa convenção de brinquedos e comprei esse DeLorean Hot Wheels. Olha que bacana. Enfim, o assunto do vídeo de hoje é bastante importante, porque essa é uma pergunta que me fazem direto. Por que é importante se manifestar contra homofobia? Eu já abordei aqui em várias ocasiões no meu canal, no meu site, não com tanta frequência, porque no meu site eu não costumo escrever assiduamente sobre o assunto do dia, por assim dizer. E aqui no Daily Vlog eu tenho essa oportunidade, né? Já me manifestei no Twitter, né, em todos esses meus canais de produção, contra a homofobia, contra pessoas, contra célebres homofóbicos, né? No caso, digamos, o pastor Feliciano, o Malafaia e outros aí. E muitas pessoas até concordam com os meus pontos, concordam com a minha filosofia, vamos dizer assim, mas eles dizem, cara, não perde tempo com isso aí, é melhor ignorar esses negócios, deixa esse cara pra lá, não fala nada não, ignora isso aí. E algumas pessoas parecem não entender por que é importante se manifestar contra esse tipo de coisa. E quando eu digo manifestar, não é necessariamente fazer um protesto na rua, porque existem outras formas de você se manifestar contra alguma coisa, né? E o diálogo, um diálogo contrário, uma crítica, é uma espécie de manifesto também. Eu não diria que é um protesto, talvez não chegue a isso, mas é importante engajar pessoas com uma conversa, com um diálogo de repúdio a certas atitudes. Vou explicar um pouco sobre a minha vida. Como vocês sabem, eu tenho 28 anos, né? Só que eu só fui me tornar, digamos, livre pensador, para não usar se bem que livre pensador é um rótulo também. Vamos colocar de outra forma. Eu abandonei a religião na qual eu nasci. Na verdade eu não nasci porque meus pais ainda eram católicos quando eu nasci, mas deixa eu rebobinar um pouco mais. Quando eu era criança, eu morava num lar evangélico. Meus pais eram católicos, e lá, quando eu tinha acho que 5, 6 anos de idade mais ou menos, meus pais se converteram ao protestantismo, né? Eles se tornaram evangélicos. E para as pessoas que vivem me perguntando, a gente era da igreja Assembleia de Deus Bethesda, que foi fundada em Fortaleza, que é a minha cidade natal. E meu pai, eventualmente, por causa do seu contato, do seu relacionamento com a liderança da igreja, acabou um dia se tornando pastor também. Se não me engano, em 1995, de 1995 a 1999, meu pai foi pastor evangélico, né? Hoje, para quem vive perguntando isso, meu pai não tem religião nenhuma. Qual o termo? Ele perdeu o interesse de participar de algo como religião organizada. Mas se vocês quiserem saber melhor do que aconteceu das decisões deles, tem que perguntar para ele, não para mim. Enfim. Meus pais eram evangélicos. Eu fui criado num lar evangélico, então todas as minhas filosofias de vida, as minhas ideologias, a forma como eu via o mundo era filtrada pela Bíblia, pela escritura sagrada, né? Por algumas doutrinas, algumas interpretações características ao movimento protestantista, tá certo? Protestante, o movimento protestante brasileiro, né? Coisas do tipo, por exemplo, uma das coisas que eu acreditava quando era criança por causa da minha formação evangélica. Jesus um dia vai voltar, e aí vai acontecer o arrebatamento. Todas as pessoas, todos os cristãos vão ser levados para o céu, e aí as pessoas, o resto vai ficar aqui na terra, e enfim, né? Eu acreditava também que sexo antes do casamento é um pecado que te leva ao inferno, porque não era exatamente claro, assim, não existia um mecanismo bem coerente para explicar por que sexo antes do casamento é pecado, mas era o que eu acreditava na época. E entre as muitas coisas que eu acreditava por causa da minha formação evangélica, é que homossexualismo, ou homossexualidade, como você queira chamar, eu sei que o termo preferido é homossexualidade. Homossexualidade é pecado também, né? Vai te levar ao inferno. Era assim que eu fui criado. Foi assim que eu fui criado quando moleque, né? E como a gente sabe, ainda mais há uns anos, assim, nos anos 80 e 90, eu acho que o Brasil em geral era um país bem mais homofóbico. Tinha muita piada sobre homossexuais e tal. O pessoal escrachava de forma bem aberta. Hoje em dia você pode se fuder por fazer certos comentários que naquela época era completamente lugar comum, né? Então, não bastasse o contexto sociocultural em que eu vivia, eu também tinha influência religiosa que me tornava um cara bem homofóbico. Inclusive, no meu primeiro blog, que eu fiz um post, eu acho que em 2002, tá se você for no Web Archive, você encontra um post em que eu falava sobre a
Lacraia, né, a dançarina que infelizmente morreu recentemente, não é tão recentemente, alguns anos atrás morreu, né? Enfim, eu fazia um post falando, isso aí não é normal, a mídia quer que a gente aceite que a homossexualidade é normal, mas isso aí não é normal, você acha que o pai dessa criatura gosta de ver assim? Acredite se quiser, eu era o tipo de cara que falava esse tipo de coisa. E o que mudou? Primeiro, eu abandonei a fé cristã. Quando eu tava lá pelos meus 15, 16 anos mais ou menos, várias coisas da fé cristã começaram a não fazer mais tanto sentido e eu fui abandonando aos poucos os dogmas até o ponto que eu cheguei que eu não acredito mais em Deus algum. Eu não sou a crença evangélica, eu simplesmente perdi o interesse de participar de qualquer tipo de religião organizada. E com esse abandono da fé eu comecei a questionar algumas coisas que eu era ensinado, coisas que se embasavam na Bíblia, né? No caso, sexo antes do casamento. Por que você tá com uma pessoa, você a ama, você tem aquele compromisso com ela, só porque você não casou ainda, se você tiver um contato físico com ela, isso é moralmente errado, mas por quê? Eu comecei a questionar esse tipo de coisa. E outra coisa que eu questionei foi a questão da homossexualidade ser pecado, ser errado, ser moralmente repreensível. Por quê? Por que exatamente? Se alguém gosta de uma pessoa e quer estar com aquela pessoa e ninguém está machucando ninguém por fazer isso, por que exatamente isso é moralmente repreensível? Não fazia mais sentido. Então, e outra coisa, não foi só o abandono, e é aí que eu quero chegar, por que é importante se manifestar contra esse tipo de coisa? Porque algumas pessoas, existem pessoas que estão na certa idade, que elas já estão com a cabeça formada e que elas não vão mudar de ideia mais. Pessoas como Malafaia ou como o Feliciano, muito dificilmente eles vão repensar a sua forma de ver o mundo. Mas uma pessoa mais nova, uma pessoa que, digamos, um hipotético garoto de 14, 15 anos, né, que ouve o que esses caras falam. E porque ele ouviu também da família e dos amigos da escola e da influência que ele recebia em geral, ele ouve esse tipo de coisa, essa homofobia vai se instalando de forma quase imperceptível na forma que ele interpreta o mundo. E se essa pessoa nunca, esses contextos nunca forem questionados não consigo pensar o termo para questionado, mas se essas ideologias, se essa forma de pensar nunca for questionada, a pessoa vai acabar indo por aquele caminho mesmo, vai acabar se tornando uma pessoa que realmente não consegue mais mudar de ideia em relação a isso. Por isso que eu acho importante, essa volta toda foi para dizer o seguinte, eu acho extremamente importante que pessoas que têm um certo papel de formador de opinião, por assim dizer, né? Pessoas que fazem vídeos para a internet, pessoas que escrevem textos em sites populares, ou qualquer pessoa que exerça um certo papel de comunicação. Eu acho importante pra gente, eu me incluo nisso porque eu faço vídeos pra vocês, eu acho importante pra gente se manifestar contra esse tipo de coisa, porque a gente tá alcançando aquelas pessoas que ainda estão formando a sua forma de ver o mundo, entendeu? Então, como eu falei, existem pessoas que já estão além de você tentar dialogar com eles. Eu acho que... Não assim, eu não tô querendo dizer que o cara é um idiota, que não tem mais salvação nem nada do tipo. Eu tô falando o seguinte, é realmente perda de tempo. Eu não ia tentar argumentar com o Malafaia, por exemplo, sobre no mérito do valor moral de você ser uma pessoa que é atraída por alguém do mesmo sexo. Porque não faz sentido, obviamente o cara não vai querer me dar ouvidos. Mas um maluco, como eu falei, um garoto de 15 anos que tá indo na igreja porque os pais obrigam, que já tá questionando tudo aquilo e que ouve os amiguinhos fazendo piada de homossexuais, ele sente que alguma coisa não tá certa lá, mas ele nunca questiona muito, nunca vai a fundo. Se ele vê alguém que ele admira, uma pessoa que ele curte, fazendo bons argumentos contra aquilo, a gente pode ajudar a moldar positivamente a cabeça de certas pessoas que ainda não se decidiram em relação a esses assuntos. Eu acho que isso eu diria que é uma obrigação social de pessoas que têm um certo alcance. Mas essa, como eu falei, é a minha opinião. Você de repente que discorda de mim em relação a isso, você talvez que seja um espectador meu que é evangélico ou qualquer outro tipo de religião que condena homossexualidade, de repente você discorda de mim. Se for o caso, coloque aí nos seus comentários o que você acha disso. A minha opinião, você já sabe, eu acho que você que tá me ouvindo e tem algum canal em que você se comunica com as pessoas, por mais que não seja um canal imenso, né, nem todo mundo é um Cid do Não Salvo, mas por mais que você tenha algum tipo de comunicação, eu acho que é quase uma obrigação nossa contribuir com a formação positiva de pessoas que estão na idade em que a gente ainda consegue alcançá-las. Mas enfim, como eu falei, esta é a minha opinião, coloque aí nos comentários o que você acha desse assunto. Como sempre, eu sou o Easy Nobre, este foi o Daily Vlog, aqui tem vídeo quase todo dia, se inscreve aí pra você não perder nenhum. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, se você acha que tem algum brother seu que ia gostar desse assunto, manda pra ele, e é isso aí, gente, até a próxima.